Irmãos, vamos ler o texto, alguns textos, especialmente o de Mateus, capítulo 28. Especialmente o de Mateus, capítulo de número 28, e o versículo é o de número 19, que diz assim: Jesus aproximando, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É importante, irmãos, a gente começar a pensar respondendo a pergunta: o que é o batismo? O que é o batismo? O batismo é um ritual apenas que a igreja faz, que tem o objetivo de fazer o povo mergulhar nas águas, por exemplo? Não. A gente precisa entender o batismo, até porque a igreja tem a missão de batizar. Então, o que é o batismo? O batismo é, em primeiro lugar, uma ordenança. O batismo é uma ordenança que Jesus deu à igreja. A igreja tem a missão de batizar. A igreja tem a missão de batizar. E aí nós seguimos dizendo o seguinte, como diz a própria declaração de fé: o batismo nas águas é uma experiência posterior, que vem depois da confissão. Aquilo que a gente chama de aceitar a Jesus. É uma experiência posterior a este momento. Então a pessoa ela vem para a igreja, ou ela recebe Jesus. Qual é o próximo passo? O batismo nas águas. Ele é uma experiência posterior. E nós vamos retomar um pouco do conceito da aula passada, em que a gente disse aos irmãos que o batismo não tem poder de salvação, também não tem poder de libertação. Batismo é para os salvos. São aqueles que confessaram a Jesus, que aceitaram a Jesus, como a gente assim convencionou, que agora, diante dessa cerimônia pública, batismo é uma cerimônia pública, até por isso que a gente faz aqui, a gente tem o hábito de convidar familiares. A gente convida familiares porque, inclusive, ele é uma cerimônia pública. E essa cerimônia tem um objetivo. Qual? Confissão. Ou seja, ele vai tornar público aquilo que foi, aquela decisão que foi tomada no fórum particular, íntimo. Por exemplo, muitas pessoas aceitaram Jesus lendo. Muitas pessoas aceitaram Jesus assistindo a um programa de TV. Em épocas que os programas de TV, na grande maioria, falavam de Jesus, muitas pessoas encontraram a salvação por meio dos programas de TV. O cara está dentro de casa, na época que não tinha internet, não tinha telefone WhatsApp, e ele, como um colega meu, aceitou a Jesus.
como é que aquele ato que foi tomado na sua particularidade, dentro da sua casa, ou lendo um livro, como um conhecido que eu tenho, que aceitou Jesus lendo um livro de Po Yung Cho, conhecido posteriormente como David Yung Cho. Como é que uma pessoa que sozinho resolveu entregar a vida para Jesus, lendo um livro, fazendo um estudo da Bíblia, ele está só, no particular de sua casa. Como é que essa pessoa dá publicidade a essa decisão de entregar a vida a Jesus? Uma dessas formas é o batismo. Obviamente que ele vai procurar a igreja, é preciso que faça isso, vai relatar o caso ao pastor da igreja, que ele encontrou, e o pastor então vai trabalhar com esse irmão, com essa pessoa, para que ele seja batizado. Mas, além disso, que essa não é a primeira, na ordem, nas escalas não é a prioridade, é o cumprimento da ordem de Jesus pública perante esse ato do batismo, que é uma cerimônia pública. Então, a pessoa acreditou na pregação, ela acreditou naquela doutrina, logo ela dá publicidade de que ela acredita naquela doutrina, passando pelo batismo. Muitos de nós já fomos batizados nas águas, outros ainda não, mas em nome de Jesus todos serão. Amém? Todos serão, mais cedo, mais tarde, todos serão, né? Alguns já foram, outros não foram ainda, por uma questão de tempo, né? E tem aqueles casos que são os mais trabalhosos, que a gente precisa orar, visitar a família, para ajudar aquela questão que impede, entre outros. Mas a igreja não batiza pessoas que estão com vícios, não batiza pessoas que têm vícios, que não estão devidamente casados, a igreja não batiza nesse sentido. Mas o que a igreja faz para resolver esse problema? Que é isso que interessa. Não é o problema de não batizar, o problema que a gente tem que resolver. Por essa razão a gente evangeliza a família também. Por isso que o evangelho ele também é familiar. A gente evangeliza a família, visita a família. Então, de alguma forma, a igreja vai, por meio de seus membros, criando vínculos com a família desse irmão, até que ela chegue na casa desse irmão. Ela já entrou pelo próprio irmão, mas entrou de forma que não provoca conflitos, né? Confrontos. Ao longo do tempo que pastorei essa igreja, já fiz muitas visitas a muitos irmãos, casais, não casados, civilmente, e conseguimos, com a ajuda de Deus, realizar o casamento e batizar os membros da igreja. Mas também tivemos alguns que não cederam, pelo menos um que eu me lembro, que o sujeito ia para a igreja, junto com a esposa, chegou a frequentar os nossos cultos por algum tempo, ele foi criado na igreja, mas aí a irmã e esses dois foram batizados numa igreja que batiza casais nessa condição, e aí depois eles saíram de lá e vieram congregar conosco, ficaram bastante tempo conosco. E esse camarada não aceitava de jeito nenhum que ele tivesse que casar. O homem já tinha tido filho, neto, bisneto,
Ele já estava quase que no... já estava visitando, fazendo orçamento funerário. E não queria casar com a mulher de jeito nenhum. E até hoje, que eu não sei se está vivo ainda, mas até a última informação que eu tive, posso estar enganado, não havia casado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, instruir as nossas crianças, para não se enrolar desse jeito. Me lembrei da irmã que uma vez ela disse para nós, lá na igreja do Nova Conquista, que ela ia arrumar um casamento de qualquer jeito. Vou arrumar um casamento de qualquer jeito. Falei, irmã, toma cuidado, pelo amor de Deus. Não, vou arrumar de qualquer jeito. Se Deus não preparar um casamento para mim, vai ser qualquer pessoa que vai preparar. E vai ser de qualquer jeito. Desde que essa mulher disse isso, nunca mais ela conseguiu ser crente. Né? Então, a gente precisa pensar bastante, e instruir os nossos membros, os filhos principalmente, para não entrarem nessa prática, porque depois que o cara entra, irmão, é difícil ele querer sair. Eu não sei do que o sujeito tem medo. Né? Não sei por que ele empata a vida, mas teve pessoas que foram muito bem, receberam a gente muito bem. Né? Receberam a gente muito bem. Por exemplo, mais de um caso, agora nós fizemos uma visita recente, aí está com pouco tempo, fizemos uma visita recente e já abordamos o casal, vocês precisam resolver essa questão. Não, pastor, a gente vai resolver. Tinha um outro casal aqui também na igreja, que a gente apoiou com tanto tempo, bastante tempo, a gente apoiou, e um dia eu chamei esse casal e perguntei, qual é a razão de vocês não terem se casado? Um olhou para o outro, não sabemos. Não sabemos. Bom, os dois estão na igreja, têm filhos crescidos, e por que não casa? É porque a gente pediu a certidão lá uma vez, aí tinha que buscar não sei aonde, aí... Percebe, irmãos, que qualquer coisa pode se tornar objetivo para uma pessoa fugir desta responsabilidade civil, que é o casamento, que é uma proteção para a família, e também para não dar sequência à vida cristã, principalmente daquele que está na igreja. Tem aquele cônjuge que ele quer matar na unha, sabe? Ele quer matar na unha. Né? E aí ele não abre mão. Né? Não, a pessoa às vezes tem um probleminha qualquer dentro do ambiente familiar, e ele é tão desprazeroso da questão que ele não quer dar sequência. Então, é uma palavra de conselho aos irmãos que ainda não são casados, que estão pensando em namorar. Não deixa esse quesito tomar conta da sua cabeça, não, até para quem está namorando, porque depois você vai querer resolver sua vida lá na frente e vai ficar empatado. Teve casos aqui que deram um trabalho, né? Outros deram menos, mas graças a Deus a gente venceu. Me lembro de uma ocasião que a gente fez o culto, fizemos uma palestra com o encontro de casais, apenas com casais que não eram casados civilmente. Esse evento foi lá no Nova Conquista, quem se lembra? Só a irmã Cida daquele período? Muito bem. Naquele evento estavam presentes, participaram daquele evento, Adiel e Renata, que não eram casados. Participaram daquele evento, se eu não estou enganado, irmão José Mário, irmã Lia. Nós fizemos um evento, atraímos bastante irmãos, né? Acho que Marcílio e Natiele, toda essa turma,
não era casada no civil. E todos eles casaram. Mas tiveram outros também que não quiseram. Às vezes por causa de uma só pessoa. Então, a igreja batiza apenas a pessoa que está casado legalmente, né? E ele é uma ordenância, e ele tem um sentido. Então, lá no texto, no tópico 1, diz assim: é um ato importante e repleto de significados espirituais. Primeiro, que é administrado pela igreja. Então, o batismo, ele é administrado pela igreja. Irmãos, nós, como cristãos, preste atenção, você não tem só a missão de vir para a igreja congregar. Você precisa trazer alguém também, que também foi evangelizado ou está sendo evangelizado. Olha como muda a situação. Por quê? Porque a igreja precisa administrar esta bênção na vida do crente, né, que é o batismo, mediante a confissão de fé e o arrependimento, né? A confissão de fé, o sujeito ele está dando publicidade que ele acredita nessa doutrina, então ele é imerso de corpo inteiro, ou seja, ele é inteiramente mergulhado nas águas, como foi Jesus e todos os discípulos. Nós o efetuamos por imersão do corpo, uma única vez. Retomo o que já disse na semana passada. A igreja não batiza duas vezes. Não há dois batismos. A gente recebe um membro de outra igreja, nós o recebemos ele já veio batizado, então nós já recebemos batizado. E o membro que vai daqui para lá também, da mesma forma. Há uma igreja que não reconhece o batismo realizado nesta igreja, que é a congregação cristã do Brasil. Ela tem um problema com o batismo, por causa da fórmula do batismo. Quando nós dizemos assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a psicologia dos fundadores da congregação cristã do Brasil endoidou e colocou que precisou tirar a primeira pessoa, te batizo. Então, tirou eu, te batizo em nome de Jesus, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Criaram uma narrativa de que o batismo foi uma criação nossa, do pentecostalismo clássico, e por essa razão eles não reconhecem o batismo, ela não reconhece o batismo realizado pela igreja que não seja a igreja. Então ele se torna uma igreja exclusivista. E em muitos casos, não é só nesse sentido que há o problema está também na questão peraí que eu preciso me conectar aqui. O problema está também na questão da confissão. Eu tenho uma mente viaja muito rápido. Qualquer distração eu perco. Então, o sentido é o seguinte: o batismo não é uma experiência anterior à conversão. O batismo é posterior à conversão. É um segundo passo. E aí a congregação cristã do Brasil está num culto de batismo, convida as pessoas que querem batizar, o sujeito está todo acalorado lá com muito calor, aí ele resolve dar um mergulhão no tanque batismal e vai aceitar Jesus, se converter posteriormente. Nós efetuamos por imersão do corpo, e a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer reunião, irmão, ela
é preciso que ela seja iniciada, reunião de batismo, com essa finalidade. Se não houver essa fórmula confessional e pública, não é batismo. Qualquer pessoa pode mergulhar e derrubar a outra dentro do ar. O acampamento de jovens, muitas vezes, eles fazem isso. Particularmente, eu já recomendei várias vezes que não seja feito, mas eles pegam alguém e jogam dentro da água. E joga por inteiro. Em tese, o que difere isso do batismo? O sujeito não caiu por inteiro? É a fórmula. Este é um ato cerimonial, uma ordenança praticada pela igreja que ela tem um ato, ela tem uma liturgia própria e existe uma fórmula que precisa ser dedicada, que precisa ser pronunciada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, seguindo, então, as evidências do batismo, as evidências do Novo Testamento não deixam dúvidas sobre esse procedimento. João Batista batizava em Enom, no Jordão, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que após o ato, ele saiu da água, Mateus 3,16, não foi diferente do batismo do eunuco, da rainha da Etiópia, e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou, e quando saíram, o Espírito Santo arrebatou Felipe. Então, ele entra e sai, obviamente. Então, o batismo simboliza o quê? Morte, sepultamento e ressurreição. Então, a simbologia do batismo é morte, sepultamento e ressurreição, deixando claro que se trata de uma prática imersionista, não é conta-gota, não é água na testa, não é um banho de arruda, é um ato imersionista, é por imersão. Tanto nós, quando fomos batizar, a gente tem que mergulhar o sujeito por inteiro. Já teve alguém aqui que nós tivemos que mergulhar 2 vezes. Matamos o sujeito 2 vezes. Enterramos ele 2 vezes. Por quê? Porque o cabra ficou para fora. Então tem que mergulhar o sujeito. Quando a gente for fazer batismo novamente, tem que mergulhar o sujeito por inteiro, todo. Não é? Também não está escrito, irmão, que a gente tem que batizar nas águas do Rio Jordão, como as pessoas dizem, fazem, por exemplo, ou nas águas correntes. Existem aí muitas coisas que foram criadas nessa história, não é? Não, onde tem água a gente batiza. Em alguns países, por exemplo, onde há muita dificuldade com chuva, por exemplo, o batismo é realizado numa poça, qualquer que aparecer. Ou, imagine o batismo naqueles países lá do Polo Norte. Não é? O batismo é feito nas águas, né? Então, trata-se de um ato público de fé, no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga, e ressuscitamos. Está um pouco alto, acho que esse microfone precisa baixar um pouquinho. Ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Então, a fórmula, desde a ordem dada por Jesus, como eu já falei, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos de vocês amanhã serão obreiros e vão batizar. A gente não sai por aí batizando pessoas não, viu, irmão? Como algumas pessoas fazem. Tem gente que sai por aí batizando, vê um tanque, batiza, derruba o cara, batiza ele imediatamente. Não. A gente faz aqui, mas muitos de vocês serão obreiros e vão batizar. Então, praticamos a fórmula que ele mesmo ordenou. Esta fórmula não foi criada pela igreja, foi dada por Jesus. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Tá? Em nome de Jesus. Então ele diz, sobre a expressão que aparece 4 vezes no Novo Testamento, em nome de Jesus Cristo, que é esse o problema que a igreja, a congregação que está no Brasil faz, batismo em nome de Jesus e em nome do Senhor, significa somente que o batismo é realizado na autoridade do nome. Qual a diferença do batismo em nome de Jesus para o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É mais ou menos assim. Você veio aqui em nome de quem para fazer isso? Jesus que me mandou. Pronto, é isso. Eu estou aqui vou fazer isso, eu vim fazer isso em nome de Jesus, porque foi Ele que enviou-me para fazer. Né? Então, o batismo não é sinônimo de regeneração, como nós já falamos, não é salvação. Se engana a pessoa que pensa que porque foi batizado é salvo. Batismo não tem valor salvífico. Ele não salva ninguém, como não liberta ninguém. Batismo é para o salvo. O perdão do pecado está em conexão com o arrependimento que precede o batismo. Toda a sua e a minha transformação, regeneração, todo o perdão do nosso pecado não acontece na hora em que a gente é lançado na sepultura do batismo, no tanque batismal, mas aconteceu antes. Quando? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Foi lá que aconteceu. Isso, de certa forma, já deixa aqueles irmãos que estão amarrados por algum problema como os que eu acabei de citar, um pouco antes, um pouco mais cedo. Pastores, e o que vai acontecer comigo? O batismo não purifica você do pecado. Ele não tem esse poder. O que te purifica do pecado é a sua entrega, a sua confissão, a sua rendição a Cristo no dia em que você resolveu aceitar o perdão de Deus. A fatura está acabada. O batismo é uma consequência, é um passo posterior. Tem alguns impedimentos que serão removidos e com certeza isso vai acontecer. Mas não é só o batismo, tem outros que vêm pela frente, que a gente vai falar depois. Então a frase arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus, em nome de Jesus para perdão dos pecados, é interpretada erroneamente, muitas vezes como essencial ao perdão, como fazem as principais seitas unicistas. No sermão seguinte, o apóstolo Pedro nem sequer menciona o batismo, a ênfase é dada ao arrependimento. Evangelho sem arrependimento não é evangelho, irmão. Então ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O que nos livra do pecado, o que apaga os nossos pecados é a nossa experiência da salvação no arrependimento com Jesus, quando nós aceitamos como Salvador. Então, e aí depois disso, venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor e envie Ele a Jesus Cristo que já foi dante vós pregado. Então o contexto bíblico mostra que o batismo não salva. Tudo bem, irmãos? Podemos seguir? Digam glória a Deus. Não há menção de batismo na segunda cláusula. Isto mostra que a simples falta de fé leva à condenação. O que vai condenar o ser humano, o que condena o ser humano, não é, repito, o que condena o ser humano não é a falta do batismo, mas é a falta de arrependimento. O sujeito pode ser batizado, o sujeito pode ser batizado nas águas, viver em prática do pecado, não se arrepender e ser condenado. Então, assim sendo, os primeiros candidatos ao batismo recebiam antes a palavra de depois se submetiam ao batismo.
reforça a ideia de que o batismo é uma experiência posterior. Não há como a gente batizar uma pessoa primeiro se ela crê naquilo que está sendo batizada, pelo qual está sendo batizado. Por isso que precisamos implantar e se tornar, não é implantar, mas se tornar uma constante, o discipulado. O discipulado precisa ser realizado continuamente. Não pode ser algo que não aconteça. Porque o sujeito pode desistir. Ele não é obrigado a se batizar. Até mesmo as crianças precisam. Elas já vêm num processo de educação da escola dominical. No nosso caso, a gente tem sofrido por causa da pandemia. Não estamos conseguindo, por essa razão, a gente não tem conseguido implantar a escola para as crianças, mas vamos retomar com isso. Mas mesmo que elas estejam crescidas na escola dominical, elas precisam ser instruídas, discipuladas, inclusive, para por si solicitarem o batismo. Diferentemente dos católicos que batizam seus filhos, as crianças, que nem sabem o porquê. Por essa razão, acho que quase todos nós aqui, com exceção daqueles que nasceram no berço cristão, foram batizados no catolicismo. Quantos aqui foram batizados no catolicismo? Quantos foram batizados no catolicismo? Levanta a mão aí. Olha aí. A grande maioria aqui dentro. Tá vendo? Então, todo mundo aí tomou uma gotinha de água na cabeça praticamente. Quase todos. Até Joyce? É? Muito bem. E a força católica era tão grande no nosso país que, olha os nomes. Os nomes que nós temos, a grande maioria dos nossos nomes são nomes dados que remetem à crença do catolicismo. Marcos, Maria, José e assim por diante. Seguindo então, no sermão seguinte, o apóstolo Pedro... Opa, já falei disso, né? Já falei. Já passei por aqui. Então, seguindo, os primeiros candidatos. Assim sendo, é possível uma salvação sem batismo, como aconteceu com o malfeitor crucificado do lado de Jesus. O malfeitor arrependeu-se, não teve tempo para ser batizado. Então, aí já temos um problema. A congregação cristã no Brasil tem um grave problema aí, porque se não batizar lá, não está salvo, segundo a crença deles. Como é que faz? Eles têm 2 milhões de habitantes eles têm 2 milhões de habitantes, 2 milhões de membros no Brasil. Acho que 2 a 4 milhões agora. O censo de 2010 acho que apontou 2 milhões e pouquinho. A Assembleia de Deus tinha 12. 12 milhões. E esse monte de gente que está no Brasil durante 100 anos, que nasceu, cresceu, viveu e morreu, nasceu, cresceu e morreu, por exemplo, e que morreram na igreja, presbiterianos, batistas, metodistas, assembleanos e todos os outros que entregaram a sua vida para Jesus. Temos um problema aí. E aquela pessoa que está internada, está em coma, está preso... A igreja faz batismo no presídio, vocês sabem que faz. Os irmãos que tiveram a infeliz experiência de visitar parentes no presídio, mas aqueles que tiveram, por outro lado, aqueles que tiveram a feliz experiência de realizar o trabalho de evangelização no presídio, são duas situações ao mesmo tempo. Tem irmãos que participaram do culto no presídio, porque foram visitar seus parentes, infeliz experiência. Mas tem aqueles que participaram do culto do presídio porque eles foram como um oficiante, o participante do culto. Emoções distintas. Capítulo de número 12, irmão Clécio. Eu vejo que o senhor está olhando aí, é 12 o capítulo do livro, tá? Então, e aquelas pessoas que entregaram a Jesus... e partiram para a eternidade, ouvindo uma pregação no rádio. Irmão, o rádio antigamente, muitos programas de rádio falavam de Jesus. Hoje os programas de rádio falam de profecia, de riqueza,
de voto, não é? Falavam de Jesus e levavam as pessoas a Cristo. Muita gente aceitou Jesus, dirigindo, entregando e se entregaram a Jesus no volante do carro, chorando, sofreram acidente, partiram para a eternidade logo após aquela experiência. Porque isso tudo acontece, não é uma coisa difícil de acontecer. E aí, não foram batizados? Foram salvos ou não foram? O que vocês pensam disso? Aquele sujeito que está lá, aquele sujeito que entregou a vida para Jesus e está lá no hospital, em coma, entrou em coma, como é que é essa relação? E ele partiu para a eternidade e não teve tempo de batismo. Como é que ele está salvo ou não está? Ele está salvo, isso precisa estar claro para vocês. Vocês não podem ter dúvidas disso. Ô pastor, mas isso então não invalida o batismo? Não, de forma alguma. O batismo é o segundo passo. Tem gente que não teve tempo para dar o segundo passo. Mas deu o primeiro, que é o mais importante. Que é receber, acreditar em Jesus e receber o plano de perdão. Então, o batismo infantil, nós não praticamos, não cremos. Por quê? Porque não há exemplo bíblico de batismo de criança, inclusive, nas Escrituras, e por não ser o batismo um meio da graça salvadora, ou sinal de selo e aliança. Batismo é individual, é pessoal, a pessoa precisa pedir. Eu quero ser batizado. Também não por não ser possível a criança ter consciência de seu pecado. Que consciência ela tem? Eu entrei no templo, a garotinha pulou no meu pescoço e me travou todinho. Imagine se ela faria isso sendo uma adolescente. Claro que não. Porque agora é uma questão de consciência apenas. Não há como você, e nem estou dizendo que isso é errado ou certo, nem entendo por essa questão, estou falando de atos apenas. A criança, muitas vezes, a criança não tem esse senso. Ela sabe o que faz de errado. Você sabe que a criança esconde o erro. Ela esconde o erro. Tá? Desde pequenininha ele já sabe. Inclusive, aos pais é importante, abro um parêntese aqui, para que os pais saibam que as crianças têm poder de manipulação. Eu não sou pai, mas eu leio sobre isso. A criança tem poder de manipulação. E ela também tem poder de persuasão. São duas coisas diferentes. São duas coisas distintas. Manipulação e persuasão. Ela vende uma ideia para você. Isso é persuasão. E ela te faz mudar de um estado para o outro. Isso é manipulação. São duas coisas. Primeiro, ela faz você crer numa ideia. Ela comunica algo para você e faz você acreditar naquilo. Isso é manipulação, isso é persuasão. Quando ela muda o seu estado, faz você passa de um estado para o outro, isso é persuasão. Isso é manipulação, perdão. Persuasão e manipulação. Então os pais precisam tomar cuidado com essa questão, porque os filhos manipulam os pais. Manipulam os pais. Em alguns casos, irmãos, que eu tenho percebido, os pais viram fantoche. A criança fica coordenando os pais assim, ó, com aquele robozinho, ó, aquele bonequinho, aquele controle, ó, levanta a mão, fecha a mão. Então tome bastante cuidado com isso, que alguém diz assim: a criança não tem consciência. Não é o nosso assunto, só abrir o parênteses. Não, a criança não tem consciência. Tem sim. Ela faz uma coisa, esconde, ela corre. Ela quebra um vaso seu importante, alguma coisa, ela corre. Ela esconde. Como é que ela sabe? Então não duvide, não subestime a inteligência da criança. E algumas, é interessante, ela sabe que quando faz errado, ela corre para te agradar. Não é assim mesmo? Para quebrar a sua fúria. É estranho,
Eu estudo isso na universidade hoje. Acabei de escrever uma parte de um trabalho que eu estou falando que é sobre isso. Não sobre criança, mas é sobre isso. Como é que você quebra a fúria da pessoa antes dela descobrir que você fez algo errado e que ela vai fazer e que ela vai ficar furiosa com você. Acabei de escrever sobre isso. A criança sabe. E ela não foi à escola, não foi à universidade, não foi a curso nenhum, já sabe fazer. Os pais aí podem contar essa experiência. Mas voltando ao nosso texto, as crianças em estado pueril não preenchem o requisito, ainda na sua infância, elas não preenchem o quesito. Que quesito? De consciência. Elas não sabem o que é pecado. Então, sobre a circuncisão, o pensamento cristão bíblico é: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma em si, mas o ser uma nova criatura. Então, cremos e ensinamos que o batismo é apenas, primeiramente, o batismo é para os que primeiramente se arrependem. A criança não se arrepende. Ela nem tem consciência do pecado. Não é? Dos seus pecados e crê em Jesus, sendo também necessário pedir, como eu já falei, para ser batizado. Eis aí a água, disse o eunuco da rainha. O que me impede? Qual é o impedimento? Se o eunuco pergunta o que me impede, é porque há um impedimento. Naquele caso não tinha. É lícito se crer de todo o teu coração. E respondendo, creio, e logo foi batizado. Então, assim, os candidatos ao batismo precisam exercer o arrependimento e a fé. Não pode ser não pode ser algo mecânico, ritualístico. Ah, é ritualístico. Vamos batizar, dou R$10 aí para trazer pessoa para batizar. Isso não funciona. De forma nenhuma. Então, o Novo Testamento mostra o batismo posterior à fé. E isso é visto no dia do Pentecoste, na campanha evangelística de Filipe, em Samaria. E também esses fatos não deixam margem para o batismo infantil. Então, mas onde eu entro nisso como membro da igreja? Onde você, como membro da igreja, entra nessa questão? Uma parte da igreja entende que deve se excluir do processo discipulador aplicado pela igreja. Por essa razão, muitos irmãos sequer se esforçam por convidar alguém ou por falar de Jesus a alguém. Convidar alguém para ouvir, para participar do culto. Ou para ouvir uma pregação. Isto é um erro. Nenhum de nós podemos nos excluir do processo de evangelização e discipulador aplicado pela igreja. Fomos salvos por Jesus, fomos lavados pelo sangue de Jesus, tivemos o nosso pecado perdoado, estamos inseridos no corpo cristão, que o batismo é uma forma de você inserir-se no corpo eclesiástico da igreja local. No corpo espiritual, chamado de corpo místico de Jesus, que é aquele que nele estão os vivos e os mortos, de todos os tempos e de todas as épocas. Então, no corpo de Cristo que está, o corpo de Cristo desde o início da igreja, dele fazem parte os apóstolos, os que vieram depois dos apóstolos, aqueles que, alguns até que já pregaram o evangelho para nós, e quando aqueles que participaram do nosso meio, mas já foram para a eternidade,
esses irmãos fazem parte desse corpo místico de Cristo, que é o corpo invisível, chamado pela nossa doutrina de igreja triunfante, porque eles já partiram para o Senhor. Não tem como precisar, não tenho como saber quem está lá. É muita gente que crê em Jesus, que entregou a vida para Jesus e já partiu para a eternidade. Muitos partiram, não tem como a gente saber. O ingresso neste corpo é feito a partir do momento em que eu sou regenerado, em que eu recebo perdão. Os irmãos entenderam? Eu aceitei Cristo agora, imediatamente eu sou regenerado, meu pecado é perdoado e eu já sou inserido no corpo. Pastor, mas eu tenho a vida toda bagunçada. Não é a minha ou a sua vida ajustada ou bagunçada que te dá condições, ou a mim, de pertencer ao corpo, mas é sim a graça de Deus. Agora, na igreja física, o ingresso no rol de membro é feito pelas águas, por meio do ato do batismo. Então, toda a igreja tem o dever de participar do processo de discipulado de uma pessoa, desde o pregar até ele sair do tanque batismal e seguir o caminho com Cristo. Toda a igreja precisa fazer isso. Toda a igreja precisa absorver esse plano. Toda a igreja precisa interagir nesse projeto, nesse processo, e dedicar-se a ele. Pregando, convidando, orando, discipulando, adotando um irmão. Toda a igreja precisa fazer isso. Esta não é uma atividade destinada apenas ao ministério. É bem verdade que o ministério, ele vai atuar de forma mais incisiva. Mas não há diferença na operação do Espírito Santo em mim e em você. Você pode falar de Jesus para uma pessoa e ela se arrepender, receber o perdão, procurar a igreja e se ingressar no caminho. Quantos irmãos já fizeram isso? Então, a partir de hoje, toda a igreja precisa se ingressar nisso. Irmãos, não passe um tempo sem falar de Jesus para alguém. E também agora, em sequência, passando o primeiro e nós já vamos para o segundo, e dá-nos tempo ainda de terminar, antes, bem rápido, porque é um tópico pequeno, vem a questão da ceia, que também já foi abordado. O que é a ceia? A ceia também não tem poder de salvação, como nós já falamos. É um ritual, é uma ordenança que vem da palavra Eucaristia, que tem em primeiro lugar o sentido de dar graças. Lá no capítulo 13 diz assim: professamos e ensinamos que a ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Tal ordenança foi instituída diretamente pelo próprio Senhor após a refeição da Páscoa na companhia de seus discípulos. Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei. Observe que isso aqui é ritual. Ó, isso é ritual. Isso é liturgia. Ó. Havia uma reunião. Eles estavam comendo. Se pegarmos o texto de Mateus capítulo 26, veremos que eles estavam comendo. Jesus havia pego um cálice. Vamos lá, abra aí, Mateus 26, olha só.
Vejam só. Olha lá o verso de número 20, ó. Chegada a tarde, pôs ele à mesa com os 12, aqueles já estavam na reunião. No lugar onde eles foram preparar a Páscoa. Eles foram lá no verso 17. No primeiro dia da festa, Jesus pediu. Tá? Verso 19. E eles fizeram como Jesus ordenara. Verso 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa. Ele já está na reunião. Enquanto comiam e bebiam. O comes e bebe estava acontecendo. Era uma reunião social. Estão percebendo? Digam amém. Amém. Olha aí. Enquanto comia e bebia, então eles estavam comendo, bebendo. E Jesus, então, veja o que ele faz, ou o que ele fez. Enquanto comia e bebia, declarou Jesus: em verdade vos digo, entre vós um me trairá, a revelação do traidor. E eles, muitíssimo contristados, mudaram de ânimos por causa disso. Olha quantas coisas ocorreram nessa reunião. Eu estou no verso de número 22 do capítulo 26 de Mateus. Aí começaram a perguntar: quem é? Sou eu? É tu? É aquele? Quem é? Jesus falou: é aquele que coloca a mão no prato comigo. Nesse caso foi Judas. O filho do homem vai. Jesus dá um discurso. Aí continua. Então Judas, que o traíra, perguntou: por acaso sou eu? Aí Jesus disse: tu disse. Se a gente vai lá para o texto de Marcos, vamos lá para o texto de Marcos, capítulo de número 14. Vamos fazer um pequeno exercício de comparação da ceia. Olha lá. Marcos 14, verso 17. Ao cair da tarde, foi Jesus entre vós, o filho do homem, tal. Verso de número 22 também. Enquanto comia, tomou Jesus um pão. Observe que o cerimonial vem depois da ação que eles estavam social. Agora vamos seguir, vamos analisar o Lucas 22. Olha lá, Lucas capítulo 22, verso de número 21. Ele diz assim, Lucas 22. Olha aí. Verso 14, melhor. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com os discípulos e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, pois digo que nunca mais comereis. Olha o verso 17. E tomando um cálice. Estão acompanhando aí? E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e parti entre vós. Pois vos digo que agora em diante não mais me vereis. Aí o verso 19. E tomando o pão, tendo dado graça, partiu e disse: é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Nessa reunião, Lucas descreve que ele tomou 2 cálices. Não é isso que está no texto? Olha lá. Primeiro ele toma um cálice e dá graça. E dá para os discípulos. Olha lá, tomando o pão. Olha lá, o verso de número 17. Ó. Tomando o cálice e dando graça, disse: recebei, reparti entre vós. Por isso que o crente ora quando come, quando bebe. Olha lá. Pois vos digo que desde agora não me verei mais. Eles continuam comendo. Eles estavam ali comendo, bebendo, tal. Aí então Jesus interrompe aquela reunião. Comes e bebes, estão percebendo? E ele faz agora. Veja o verso. E, vírgula. É uma condição aditiva, conjunção. Tomando um pão. Tomando um específico. Um pão, tendo dado graça, o partiu. E ali ele institui a ceia. E ele dá o ritual da ceia. Então, a ceia é para os salvos. Foi instituída diretamente pelo Senhor.
que deve ser praticada pelos discípulos. O crente não pode faltar na ceia. A ceia não é uma opção, não é um churrasco. Pode faltar no churrasco, mas chega para a ceia. O churrasco foi o primeiro que aconteceu. Se fosse nos dias de hoje, eles estavam comendo uma carninha assada. Na carninha assada você pode faltar, mas na ceia você não pode. Porque a ceia é um ato, é uma reunião, é uma instituição determinada por Jesus. E ela tem uma função, ela tem um significado, ela tem um sentido. E ele diz assim, olha só, qual é o sentido? O sentido é a nova aliança estabelecida pelo Cordeiro de Deus conosco. Desde então a igreja vem celebrando esse memorial, proclamando a nova aliança, este novo concerto, que é o pacto. Por que novo? Porque já tinha um pacto antigo. O pacto antigo foi selado pelo sangue, por meio do sangue de animais. O pacto novo, selado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, tendo Jesus sido o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque Cristo é a nossa Páscoa. Então, diante disso, o crente não pode, de jeito nenhum, faltar na ceia. Pô, falte no churrasco, mas não falte na ceia. Ah, pastor, mas eu não gosto de comer aquele pão, eu não gosto daquele suco que de vez em quando os irmãos compram aí, que me dá até estresse na alma. Outro dia eu tive que chamar o irmão, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, o que é isso? Lá atrás trouxeram groselha. Não, aí você quer me matar de raiva, não é possível. Mas, o significado da ceia, essa solenidade, qual é o significado? Essa solenidade é o rito contínuo da igreja visível, instituído como memorial. Escute, irmão, há pessoas que entregaram a sua vida para Jesus um dia e nunca mais voltaram para a igreja, e a vida toda eles dizem que estão na igreja. É igual aquele sujeito religioso que foi batizado na igreja católica, por exemplo, e ele diz assim, você fala para ele assim, qual é a sua religião? Ele diz assim, eu sou católico. Aí ele fala assim, você vai à igreja? Não, só fui na igreja no dia que fui batizado. Aí você pergunta, e qual é a frequência da sua fé? Ele diz, eu sou, rapaz. Eu nasci católico, morro católico. E tem o cara que nasceu crente, morre crente, mas nunca vai à igreja. E ninguém nunca sabe que ele é crente. Ninguém tem conhecimento de nada da fé dele. Uma das formas de você testemunhar que é crente em Jesus é participar da ceia. É participar da ceia. É uma das formas. Mas ele diz assim, o texto diz, porque todas as vezes que comer, todas as vezes, eu posso comer churrasco toda a minha vida e não ser em memória de Jesus, mas a ceia é. A ceia é em memória de Jesus. Então, a expressão todas as vezes remete à continuidade. Repita comigo, continuidade. Não é uma vez que você tomou a ceia e nunca mais toma. Irmão, nós vivemos um período de tanto relaxamento que as pessoas estão faltando na ceia
E elas faltam por qualquer coisa. Falta pelo jogo do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, da seleção, falta pelo jogo da Juventus, da Javali, falta por qualquer coisa. Hã? Falta pelo jogo do bicho? Pelo jogo do bicho? É um ato contínuo, praticado pelos cristãos. É uma das reuniões mais importantes da igreja. O culto da festa, o culto da festividade, o culto seja ele qual for o tema que a temática que a gente tenha utilizado nesse culto. Qualquer que seja a temática que a gente utilize nesse culto, ele não terá a importância do culto da ceia. A ceia, a sua comunhão, ela é intransferível. Toma a ceia por mim lá, irmã Cida. Claro que não. Irmão, pois eu vou dizer um negócio para vocês. O Vitor pode nos ajudar melhor aí. Tá vindo um negócio aqui para o mundo, já está por aí operando? Já está em operação. Pois o dia que isso acontecer aqui na igreja, eu abandono vocês, nunca mais eu piso aqui. Não quero saber disso não. Nem a pau Juvenal, que nem diz o outro. É o tal do metaverso. Metaverso. Você vai colocar, vamos assim como o Vitor explicou para a gente outro dia, eu já estava lendo sobre isso. Mas é você no lugar em que você não está. É você viver a experiência de estar no lugar sem estar lá. Então, mais ou menos assim. Vamos recuperar. Você lembra do óculos vou buscar coisas antigas, né? A Joyce pregou aqui ela falou do cidadão lá, do lenhador, que era magrelo. Aí eu fui buscar o pai, né? Lembra que eu falei do pai? É claro, ela não assistiu o pai. A ideia do pai não é de agora. O povo fica chamando os outros por aí de pai, mas pai já era chamado lá antigo. Pai, vai lá buscar o lenhador, era o pai. Todos chamavam de pai. Mas lá atrás tinha o óculos do Ultra Seven, né? Tudo isso já existia lá atrás, essas coisas de ficção científica. Aí você foi ao cinema, que eu fui com a Mancida esses dias, nunca nem tinha assistido um filme 3D, eu assisti com a Mancida, aí assistimos o filme 3D, a Mancida ficava tomando um susto com aqueles negócios, aí ela agora quer assistir o 4D, né? Acho que é 4D, né? 5D, sei lá o quê. Bom, de toda forma, o óculos já te dá uma experiência diferente, né? Agora vem o metaverso. Você vai colocar um outro, que é uma espécie de um óculos também, sei lá o quê, como é que eles, dependendo das empresas aí. E ele vai te dar aquela experiência de você sair de casa, você entrar no ônibus, você ir para o seu trabalho, você fazer tudo o que você está fazendo lá, só que você está lá sentadão no seu sofá, igual o Matrix. É a ideia do Matrix, mais ou menos. E isso, no futuro, quer dizer que o irmão vai querer vir para a ceia, vai vir tomar a ceia, vai sentir a experiência de tomar a ceia, vai sentir a sensação de degustar o pão, mas o cara não saiu de casa, ele está no culto, mas ele está lá. O que está aqui é só o virtual. É o que muitos irmãos estão fazendo hoje já, só que em relação à internet. O culto que nós estamos transmitindo não é para você que está em casa e pode participar do culto, está assistindo sua casa. Você tinha que estar aqui na igreja. O lugar do crente é na igreja. Agora, nós colocamos essa situação para quê? Para atender às necessidades. Mas não é uma substituição. Agora tem o culto e a gente pode viver desta forma. De jeito nenhum. Nem virtualmente por meio da transmissão da rede social, porque, repito, lugar do crente é na igreja. Amém? Lugar do crente é na igreja. A igreja está reunida aqui. Então, o irmão que está em casa assistindo pelo culto, que está aí tomando sopa, que está
comendo um feijãozinho, palitando o dente nessa hora. Ah, irmão, seu lugar era estar aqui. Bom, aí você vai dizer assim, pastor, é que o senhor não teve uma vida corrida igual a minha. Todos nós aqui temos vida corrida, sim ou não? Diga glória a Deus. Todos nós. Então, a gente precisa estar. Mas aí vem o metaverso. E o metaverso vai colocar a irmã Márcia aqui, sem estar aqui. Aí o pastor vai estar aqui também. Quando der a bênção apostólica, você tira o óculos, como eu tirei o meu aqui, você está lá na sua casa. Você está lá na sua casa, em qualquer lugar. Não. A experiência do evangelho não é virtual, ela é real. O ajuntamento da igreja para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus é real, é presencial. Eu estou aqui reunido com os meus irmãos, dizendo, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, e eu finalizo dizendo, os elementos, ela é ministrada a todos os crentes em Jesus, batizado em águas, em plena comunhão com a igreja. Esta ordenança exige o autoexame. Daí vem a justificativa e o ato do perdão. Quero abrir um parênteses aqui para dizer aos irmãos, não é qualquer coisa que te tira da ceia. Brigou com o marido, brigou com a mulher, brigou com o pato, brigou com o coelho. Já teve irmão que disse assim, pastor, eu não fui na ceia. A gente pergunta, irmão, você não foi na ceia por quê? Fui na ceia, pastor. A minha filha, o meu filho, sei lá, não me lembro mais, foi fechar a porta e prendeu o rabo do gato. Prendeu o rabo do gato. Aí eu falei, muito bem, prendeu o rabo do gato, prendeu sua mão, prendeu sua perna, prendeu o filho, prendeu todo mundo. E o que aconteceu? Aí foi aquela tribulação e ninguém mais pôde ir para a igreja. E o gato ficou como? Pastor, não vou para a igreja porque estou embirrado com meu irmão, estou brigado com a mulher, estou brigado com o marido, estou brigado com a criança, deu um safanão na criança, ou o vizinho que me irritou, qualquer coisa que aconteceu. Ô irmão, como é possível qualquer coisa retirar você da comunhão com Deus? Pode ser qualquer que seja o problema, irmão. Faltar na ceia não vai te dar solução. Me lembro da irmã, ela disse assim, estou tão agoniada que eu quero me trancar no quarto e eu não quero sair nunca mais. Eu falei, bom, qual é o problema? Aí ela me contou o problema. Então qual é o problema? Se trancar no quarto resolve o problema, então, Mancida, esquece de mim, vou ficar trancado lá, que eu estou carregado de problema. Eu acho que eu vou sair só com 130 anos de lá. Agora, irmão, quem aqui se trancou num quarto e o problema igual criança, emburrado lá? Eu ficou lá pacado no canto da casa e não saiu do lugar e o problema resolveu. Para resolver o problema tem que ir atrás dele. Para resolver o problema da dívida, tem que ir atrás da dívida. Para resolver o problema da saúde, tem que ir atrás da saúde, do médico. Irmãos, os problemas só resolve quando a gente vai atrás. Não conheço uma pessoa que ficou trancada dentro de casa que o problema foi resolvido. Ah, briguei com o marido e não vou na ceia. Como se não ir na ceia, trouxesse o marido a paz com ele ou com a esposa. Ah, briguei com o filho, esse meu filho está me irritando demais, eu não vou na ceia. Como se não ir na ceia, o menino parasse de irritar, porque no outro dia ele vai irritar de novo. Nada resolve com a ausência da ceia. A única pessoa que fica feliz quando o crente falta na ceia é o capeta. É o diabo, é ele que fica. Ele é que fica feliz quando o crente falta na ceia. É o único. Por quê? Porque é uma brechazinha que o crente abre. É uma brechazinha que o crente abre para permitir com que a porta seja escancarada para o adversário. Por isso que a ceia é continuidade. Repita comigo, é continuidade. Nossa ceia é uma vez por mês. Há igrejas que fazem 2 vezes por mês, outras igrejas fazem 1 vez por ano.
Nós, assembleanos, convencionamos isso lá atrás, que é uma vez por mês. Paulo dizia que era toda segunda-feira, todo domingo, eles se reuniam para comer. Agora, meus irmãos, preste bastante atenção. Nós temos 29 dias do mês para brigar, para confusionar com as pessoas, para tretar, como diz o povo, com o marido, com a mulher, com o filho, com o gato, com o pato, para prender o rabo do gato na parede, na porta, para quebrar a janela, para fazer qualquer coisa que a gente pode fazer por acidente, quebrar a janela. Agora, irmão, tudo a gente pode resolver nesses dias, só no dia da ceia que a gente arruma problema para vir. Não deixe o diabo te enganar, amém? Eu repito, não permita que o adversário te engane. A ceia é um ato que foi uma ordenança delegada pelo próprio Senhor Jesus, e não é para a instituição Assembleia de Deus, é para o crente, para o cristão, é para você, é para mim, é para você. E neste ato eu celebro a morte de Jesus, eu celebro a ressurreição de Jesus, eu celebro a ascensão dele ao céu, eu celebro o retorno, eu volto a minha confiança, eu me dedico outra vez, eu restabeleço a minha fé, eu glorifico o Senhor junto com os meus irmãos. Eu não posso faltar à ceia de forma nenhuma. De forma alguma podemos faltar. Brigou com o marido, com o irmão, com a esposa, com a mulher, com o filho, com o gato, com o coelho, com o cachorro. Irmão, resolve o problema. E por último, os elementos. O pão, isto é, o meu corpo, mostram 2 elementos da ceia do Senhor. Tendo Jesus ministrado pessoalmente os 2 elementos no dia aos seus discípulos, fica cabalmente demonstrado que as expressões, isto é o meu corpo, isto é meu sangue, não são literais, mas se referem a uma linguagem metafórica, é símbolo, como alguns irmãos acreditam, algumas igrejas acreditam, que o pão é o corpo. Não, ele é símbolo do corpo, e o sangue, o suco, é símbolo do sangue. Tem igrejas que celebram a ceia com o próprio vinho. Nós não tomamos vinho, né? Você sabe que é de onde a gente saiu. A maior parte de nós, dos nossos irmãos, já saíram do pé do vinho, né? Então aí traz o vinho de novo para a igreja, aí chega o dia do culto, e já andaram me perguntando: pastor, um dia o senhor não vai, ó irmão, um dia o senhor não vai celebrar a ceia com vinho? Aí um dia o senhor não vai celebrar a ceia comigo, vai para lá teu pé de cana. Está liberto, né? Fomos abençoados essa noite, diga glória a Deus.